Oi, amores, tudo bem? Bom, hoje é terça-feira, dia 5 de maio, e nós estamos dando início às nossas aulas, ok? Bom, eu sou a tia Josi, a gente vai fazer hoje uma aulinha de português, tá? Seguindo o nosso horário, hoje nós temos aulinha de português. Então, aulinha de português com a tia Josi hoje, ok? Então, olha só, para a gente relembrar algumas coisas aí de como a gente fazia em sala de aula, hoje a Pro vai estar fazendo com vocês, agora nesse início, uma leitura de uma historinha bem legal, que traz um pouquinho daquilo que a gente está vivenciando, né, nos dias atuais. Bom, o livrinho que eu separei para vocês, olha lá, se chama O Grande Passo de Pepe. E vocês vão entender por que se chama O Grande Passo de Pepe, tá? Bom, quem escreveu essa história foi a Amber Stewart, tá? A Pro vai iniciar a leitura então para vocês. Vamos lá. O Grande Passo de Pepe. Quando Pepe era um pouco mais do que um ovo, ele mal podia esperar para começar a ir à escola dos patinhos. Todos os dias, Pepe e seus dois amigos, Tino e Félix, assistiam aos patinhos maiores seguirem caminho até a escola dos patos do Salgueiro. Eles pareciam tão crescidos, cada um com sua própria mochila, e Pepe desejava ser como eles. Então, certo dia, Pepe ajudava a mamãe a preparar seus biscoitos favoritos. Ela lhe deu um grande abraço e disse: Pepe, você já está grande o bastante para começar a ir à escola. As penas de Pepe se eriçaram de orgulho. Eu terei a minha própria mochila, mamãe? Perguntou ele. Sim, você terá, sorriu a mamãe. Sua própria mochila especial. Mas, acomodado em seu ninho, naquela noite Pepe ficou imaginando como seria o dia de aula e seu coraçãozinho disparou. Quando se aproximou um pouquinho mais das penas quentinhas e macias da mamãe, Pepe soube que estava errado. Ele poderia esperar mais um pouco para ir à escola. Ele poderia até esperar que fosse um pato mais crescido para isso. Todos os novos alunos da escola de patos do Salgueiro estarão um pouco inseguros hoje, a mamãe falou gentilmente colocando a mochila nas costas do filhote. Seu primeiro dia de aula é um grande passo. Mas Pepe não estava certo de que poderia dar nem mesmo um pequeno passo. Suas patinhas ficaram presas no chão. Você vai se divertir, a mamãe sorriu, enquanto o acompanhava pela trilha de pedras no lago. Você é o meu corajoso patinho, disse a mamãe. Enquanto Pepe tirava sua mochila das costas, ele percebeu alguma coisa, uma coisa bastante familiar. Era uma das melhores e mais macias penas da mamãe. Ela havia colocado aquela pena ali para mostrar a ele que nunca estaria longe. Então Pepe sentiu-se corajoso o suficiente para dar seu primeiro passo. E encontrou um lugar para se sentar em um lírio d'água. Eu gosto da sua pena, suspirou um patinho sentado ao lado dele. A manhã passou rápida como um raio, procurando joaninhas, contando lagartas, saltando em lírios d'água, até a professora bater suas asas pedindo para que eles se reunissem para o lanche. Pepe tomava lanche com a mamãe todos os dias. De repente, ela parecia estar tão longe. Mas quando Pepe tirou seu lanche de dentro da mochila especial, ele descobriu que a mamãe havia embalado todos os seus aperitivos preferidos. E 4 dos melhores biscoitos caseiros. Um para ele, um para Tino, um para Félix e outro para o seu novo amigo. Depois do lanche era hora de tirar uma soneca debaixo do salgueiro. Pepe deu uma olhadinha em sua mochila, esperando que a mamãe tivesse se lembrado da sua mantinha. E ela se lembrou.
Depois disso, todos os patinhos fizeram presentes para suas mamães e papais. Alguns fizeram pegadas de tinta, outros fizeram correntes de margaridas e alguns enfeitavam gravetos. Na hora de ir embora, Pepe colocou seu graveto cuidadosamente em sua mochila e correu alegremente pela trilha das pedras em direção a um caloroso abraço da sua mamãe. Enquanto em seu ninho, naquela noite, Pepe pensou em seu primeiro dia de aula, seu coraçãozinho disparou de emoção. Ele mal podia esperar pelo que faria na escola no dia seguinte. Tá vendo que bacana? Olha, Pro vai mostrar uma última imagem do livro. O Pepe com a mamãe, né? Depois de um dia de aula. Então, a Pro trouxe esse livro, essa história para vocês, para a gente pensar uma coisa. Quantas vezes acontece, né? A gente fica ansioso, com aquele friozinho na barriga por uma coisa nova que vai acontecer, uma coisa diferente que vai acontecer na nossa vida. É exatamente o que está acontecendo com a gente agora. A gente está passando por um momento em que a gente está com aquele friozinho na barriga sem saber o que vai acontecer. Mas, vocês viram que na história do Pepe, tudo deu certo no final? Eu tenho certeza que na nossa também, tá? Então, vamos seguir com a nossa aula de hoje, nossa aula de português, ok? E a gente vai, ao longo dos dias aí, melhorando, né? A cada dia e aliviando esse friozinho na barriga, tá? Porque com certeza no final dá tudo certo. Amores, vamos retomar uma coisa. Toda vez que a gente chega na escola, a gente tem uma rotina, não tem? Bom, a gente faz aquele momento de acolhida, a gente faz a nossa oração e depois nós vamos para a sala iniciar a nossa rotina. Dentre as atividades que nós temos como rotina, nós temos alfabeto, as vogais, o calendário e os ajudantes. Como nós não estamos na nossa sala de aula, a Pro preparou de uma maneira diferente essa rotina aí pra gente. Então, durante essa semana, nas aulinhas de português, a gente vai estar fazendo a rotina dessa forma. Na semana que vem, a gente terá aí novidades, ok? Sobre a nossa rotina. Iniciando a nossa rotina, lembra que a gente tem lá na parede da nossa sala o nosso alfabeto? Pois é, a Pro trouxe aqui para vocês o nosso alfabeto. Não daquela forma que está lá na nossa sala de aula, de uma forma um pouquinho diferente. Vamos lá? Bom, alfabeto então é aquele conjunto de letras que a gente usa para escrever palavras, certo? Vamos começar? Vamos lembrar aí, puxar na memória qual é a primeira letrinha do alfabeto? Quem souber já fala. A letrinha A. Isso mesmo. Então tá aqui. Letrinha A, nossa primeira letrinha do alfabeto. É a letrinha que inicia o nosso alfabeto. Certo? E depois do A, o que nós temos? Letrinha B. Isso mesmo. Letrinha B. Depois da letrinha B, nós temos letrinha C. Certo? Depois da letrinha C, letrinha D, ok? Letrinha E, certo? Letrinha F, letrinha G, letrinha H, I, J, vamos ver se aparece aí certinho. Letrinha J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,
W, X, Y e letrinha Z, certo? Então, essas são as letrinhas que formam o nosso alfabeto. Bom, dentre essas letrinhas, nós temos algumas que são chamadas de vogais. Estão lembrados quais são as vogais? São 5 letrinhas que formam as vogais. E essas letrinhas fazem parte do alfabeto. Vamos relembrar? Letrinha A, E, I, O e letrinha U. Ok? Relembraram? Então, lá na nossa sala nós temos o alfabeto, nós temos as vogais, mas nós também temos o nosso calendário. Estão lembrados? Bom, no nosso calendário já se passaram alguns meses desde o dia que a gente se viu, né? Nós nos vimos pela última vez lá no mês de março. Passou-se o mês de abril, que foi o período que nós estávamos de férias, certo? E agora nós já estamos no mês de maio, tá? Então vamos pensar, ó, maio. Começa com que letrinha? Alguém sabe? Letrinha M, do mês de maio, tá? O mês de maio, ele começou com o dia 1º de maio, que foi numa sexta-feira. Então, vamos lembrar. Nós temos os meses do ano e nós temos os dias da semana e os dias do mês. Lembra que a gente sempre via isso? E a gente ia preenchendo lá dia por dia do nosso calendário? Então, nós temos aí, estamos no mês de maio. O mês de maio começou na sexta-feira passada, que foi dia 1º. Aí nós tivemos o sábado, o domingo, a segunda e hoje a terça-feira, dia 5 de maio, certo? Então, olha só, hoje então é terça-feira, dia 5 de maio de 2020, tá bom? Amores, como atividade para hoje, a Pro não separou a apostila ainda para vocês, porque a gente está revendo algumas coisas que a gente já aprendeu lá na nossa sala, o período que nós ficamos juntinhos aí de início de ano. Então, hoje, o que nós temos para a atividade é uma revisão. Revisão é quando a gente revê alguma coisa que a gente já estudou, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? Primeira coisa, os caderninhos de vocês, nós mandamos bilhetinho pedindo para que os papais retirassem, né? O papai, a mamãe, retirasse lá na escola junto com o restante das apostilas de vocês. Lá nós temos o caderninho que é dividido para português e para matemática. Lembra que a gente dividiu no meio? Comecinho do caderno ficou para português e o finalzinho do caderno ficou para matemática. Lembram disso? Então, a atividade que vocês terão hoje são 2 atividades para serem feitas, né, no caderno de português. Então, a nossa aulinha hoje de português foi para relembrar alfabetos, vogais e calendário, tá? E aí, a Pro vai deixar 2 atividades aí para vocês estarem fazendo. E aí, na próxima aula de português, a Pro faz a correção, grava aí a correção com vocês dessas atividades que vocês fizeram e passo a atividade no livrinho, na apostila de vocês, tá? Então, já está colado no caderninho de vocês uma atividade que é sobre a ordem alfabética. Então, lembra das letrinhas que a Pro foi mostrando para vocês do alfabeto? Nós vamos seguir aquela ordem das letrinhas para conseguir fazer essa atividade. Então, nós temos lá uma folhinha com nomes, tá? E o que vocês vão ter que fazer? Observar nessa listinha de nomes se tem, por exemplo, algum nome que começa com a letrinha A, que é a primeira letrinha do alfabeto, tá?
Se tiver algum nome lá naquele conjunto de nomes, naquela listinha, se tiver algum nome que começa com A, vocês vão pegar esse nome que está escrito e colocar do ladinho. Vai ser o primeiro nome que vocês vão colocar. Depois da letrinha A do alfabeto, nós temos qual? Acabamos de ver, hein? Letrinha B. Então, vocês vão olhar na listinha de nomes se tem alguma com a letrinha B. Se tiver, vocês vão pegar esse nome e colocar anotadinho lá, igualzinho, embaixo da letrinha A que vocês já colocaram. Se não tiver, a gente pula da letra B direto para a letra C, que é a próxima letrinha do alfabeto. E por aí a gente vai fazendo. Quando vocês olharem a folhinha de atividade, vocês vão entender certinho tudo que a Pro tá dizendo aqui, tá? Então, a primeira atividade que já está colada, uma folhinha que está colada no caderninho de vocês, vocês terão que fazer essa listinha, organizar a listinha, porque a listinha tá um pouco bagunçada. Então, a gente vai ter que organizar, colocar na ordem correta de acordo com as letrinhas do alfabeto, certo? Se tiver dúvida, só gravar o vídeo, gravar o áudio da dúvida para Pro, que a Pro esclarece para vocês, tá? Bom, a próxima atividade é que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Geralmente, quando a gente usa o nosso caderno, a gente está acostumado a identificar, né, a escola que a gente estuda, a data de hoje e treinar a escrita do nosso nome, tá? Então, o que vocês vão fazer? Lá no caderninho de vocês, a Pro sempre pede, né? Vocês vão colocar aí na primeira linha aqui, ó, nome da nossa escola, Centro Educacional Base. Aí na linha de baixo a gente vai colocar sempre a data que a gente está fazendo a atividade. Hoje não é 5 de maio de 2020? Então é exatamente isso que vocês vão colocar aí. 5 de maio de 2020. E daí a gente pinta uma linhazinha, que é para dar um espaço para pular, né? E colocamos o nosso nome, tá bom? Quem já está treinando o nominho de letra cursiva, que é aquela letrinha de mão bem bonita que a gente faz, pode colocar aqui o nome com letrinha de mão. Quem ainda não está conseguindo, pode fazer a letrinha de forma. E aí a gente vai treinar a letrinha de mão um pouquinho mais para frente, ok? Depois que eu coloquei Centro Educacional Base, a data de hoje, pintou a linha, colocou o nome, é hora de fazer a atividade que a Pro vai deixar. E a atividade que vocês vão fazer para a Pro é o seguinte, vocês vão escrever aqui alfabeto, pula uma linha, escreve para a Pro as letrinhas do alfabeto que a Pro foi apresentando agora para vocês, certo? Terminou? Pula uma linha, vamos para a próxima linha. Vocês vão escrever vogais. Escreve vogais, coloca aqui as vogais uma do ladinho da outra, do jeito que a Pro acabou de mostrar para vocês. Vou deixar uma dica. Lembra que no comecinho do mês de março, nós enviamos para os papais, para as mamães, uma folhinha em que tinha as 4 formas do alfabeto? Lembra? Tinha alfabeto de letra de mão, tinha alfabeto de letra de forma, alfabeto maiúsculo, alfabeto minúsculo. Então, os papais, as mamães, plastificaram para ficar aquela folha bem durinha para não estragar. E lembra que a gente falou que a gente ia utilizar ao longo de todo o ano essa folhinha? Para essa atividade, vocês deem uma olhadinha naquela folhinha. E aí nós vamos estudando aquela folhinha, praticando a escrita das letras do alfabeto, tá? Tanto de letra de mão como de letra de forma. Nessa atividade aqui, vocês podem fazer de letrinha de forma mesmo, tá? Então, coloca o alfabeto lá com a letrinha de forma e depois as vogais. Nas próximas atividades, a gente já vai fazendo, intercalando. Um dia letrinha de forma, no outro dia letrinha de mão. Pra gente completar aí os nossos estudos, ó, nota 10, bem craque, tá? Então é isso, amores. Relembramos hoje as letrinhas do alfabeto, relembramos as vogais, relembramos o uso do calendário, né? Com a data de hoje tudo certinho.
E a Pro tá deixando a atividade de homework, que é essa tarefinha para vocês fazerem agora depois da aula, que é colocar a listinha de palavras lá em ordem alfabética. E aí também vocês vão fazer o alfabeto, né, de letrinha de forma e as vogais. Não esquece que antes de começar a atividade, a gente tem que colocar lá a identificação da nossa escola, da data que está realizando a atividade e o nomezinho de vocês. Tá joia? Amores, ao longo da semana a Pro vai mandando mais aulinhas para vocês, tá? Nós vamos ter aula ainda de geografia, aula de ética, tá bom? Mais aulinhas de português. Nas próximas aulinhas a Pro já vai estar utilizando a lousa para fazer a correção das lições de casa, tá? E aí a gente vai adaptando para ficar da melhor forma para vocês. Tá bom? Então, olha, eu vou deixar um beijo grande para vocês, vou me despedindo agora e a gente se vê de novo na aulinha de amanhã, tá bom? Super beijo. Precisando, pede para mamãe, pede para o papai, para quem acompanha vocês, deixarem lá a dúvida no WhatsApp da Pro, que aí a Pro já corre e já responde e tira a dúvida de vocês, tá bom? Super beijo para vocês então e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!